Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para essa live muito importante que temos aqui para fazer a divulgação e falar um pouquinho para vocês a respeito do que vai acontecer em 2025 referente aos itinerários formativos, a mudança na lei feita agora dia 31 de julho, a nova lei, a 14945, que alterou basicamente a carga horária destinada ao que a gente chama de FGB e aos itinerários formativos. Na live de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei, um pouquinho sobre como é que isso impacta agora a constituição das cargas horárias para o ano de 2025. Gostaria de pôr na tela para vocês aqui uma agenda do que a gente planejou para hoje, do que a gente vai falar aqui com vocês, né? Está aqui a agenda do dia. A gente vai falar sobre quem escolhe os itinerários agora em 2024 para o ano de 2025. Vamos falar sobre quais itinerários estará disponível para o estudante escolher, né? Quais ele pode escolher, onde é que ele faz a escolha desses itinerários, né? Nós vamos abordar isso aqui também na live, e vamos falar um pouquinho sobre os itinerários que a gente oferta, né? Os itinerários de área de conhecimento, né? Os de ciências da natureza e matemáticas, de linguagem e ciências humanas, e vamos falar também do itinerário formativo técnico. Então, nós vamos falar sobre essas coisas aqui na live. Muito obrigado por você já ter reservado um tempo aí para assistir aqui a live, interagir com a gente, e para a gente aí falar um pouquinho sobre as ações da Secretaria neste assunto. Aqui comigo tá o time da Coped aqui, estamos aqui com a Eliana, Priscila, a Tânia, o Elisário, estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, e conectados aqui com a gente também está o Ian e está o coordenador da Coped aqui, o nosso querido Daniel, para quem eu passo a palavra para ele já dar aqui as boas-vindas e fazer a introdução aqui dessa importante live. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo aqui a essa live com a gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Fábio. Fábio é o nosso apresentador oficial de lives, sempre aqui. A gente está com medo de perder o Fábio para uma emissora de televisão. Então, pessoal, por favor, não contem aí o segredo de que o Fábio está conduzindo super bem aqui as nossas lives. Pessoal, eu vim aqui para reforçar com vocês a importância desse momento que é a escolha dos itinerários. Queria provocá-los aqui para lembrarem de um momento que foi importante na minha vida, imagino que deve ter sido importante na vida de vocês também, que foi o momento que vocês escolheram a carreira que vocês decidiram seguir, né? Aquele momento em que vocês escolheram, talvez, a faculdade que vocês iam prestar, que vocês decidiram. Eu imagino que no caso da esmagadora maioria do que estamos aqui, escolheram dedicar a vida para a educação, né? Escolheram ali fazer uma licenciatura, um curso de ensino superior voltado para a área da educação. Alguns talvez sejam administradores ou administradores públicos de outras áreas, mas que escolheram a vida aqui do serviço público ou da educação, ou dos dois, né? Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Na minha visão, e na visão aqui do nosso time, o momento da escolha dos itinerários deveria ser um momento quase tão importante quanto o momento em que você escolhe o curso de ensino superior que você vai cursar quando você decide ir para o ensino superior. Porque é nesse momento que você terá a oportunidade de ou fazer um curso técnico que pode te dar uma formação para você enquanto estudante, né, para os nossos alunos, pode dar ele uma formação para o mercado de trabalho, prepará-lo para uma ocupação que pode ser o seu trabalho nos primeiros anos da sua vida profissional, o que certamente terá um impacto na sua trajetória depois, né? Porque ajuda a desenvolver habilidades que às vezes a gente aproveita muito em outros trabalhos que a gente vai fazer ao longo da vida, ou um itinerário propedêutico, um itinerário das áreas mais acadêmicas, que também tem componentes curriculares específicos que possivelmente vão ter um impacto na escolha que os alunos virão a fazer após o ensino médio, né? Itinerários que podem estar mais alinhados com a escolha de um determinado tipo de curso de ensino superior, ou com o desenvolvimento de alguma habilidade mais acadêmica que vai ser útil para a sua vida depois que você sair do ensino médio. Então, aqui tem uma ramificação, uma oportunidade de escolha que pode não ser
tão importante quanto ter o ensino superior, mas é quase tão importante. Então, eu queria muito enfatizar com vocês que é esse o peso que nós precisamos dar para esse momento de escolha para os estudantes. Eu rodei bastante a nossa rede no ano passado, mais ou menos nessa época. Em vários casos, vi os alunos empolgados, interessados em saber mais sobre esse caminho, o caminho que eles vão, a trilha que eles vão percorrer no ensino médio, mas em outros momentos também vi estudantes que davam pouca atenção, pouco valor, pouca importância para essa escolha que é tão importante para a vida deles. Então, eu peço a vocês aqui, encarecidamente, que deem essa seriedade, que passem para os estudantes, mostrem para os estudantes e para os profissionais da educação que atuam lá na ponta junto com eles, os professores, os coordenadores pedagógicos, os diretores que estão aqui, a importância dessa decisão, a importância dessa escolha. Às vezes o aluno escolhe com calma, com atenção, e aí ele opta lá por um curso técnico de ciência de dados, por exemplo. Isso pode mudar radicalmente a vida desse estudante. O contato com esse curso pode mudar a trajetória dele para sempre, dali em diante. Né? Ele escolhe um curso de enfermagem ou de farmácia, ou um curso da área de gestão, ou ele escolhe o itinerário de exatas e vai fazer nesse itinerário o curso de biotecnologia e pode se apaixonar por biotecnologia, e isso pode influenciar a escolha dele de uma faculdade, pode trazer para ele o sonho de empreender, porque tem o componente de empreendedorismo. Então, essa não é uma escolha banal. Essa é uma escolha importante, fundamental, das mais importantes que os estudantes farão ao longo da sua vida escolar. E eu peço, por favor, que vocês deem esse peso, essa atenção que esse tema merece. Além dessa mensagem, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos que eu percebo que geraram dúvidas nesse processo no ano passado. Um deles é o seguinte: qual é a ordem de escolha que o aluno deveria fazer quando ele opta pelo itinerário? Né? Ele deveria colocar primeiro exatas ou humanas e só depois o técnico? Não. Ele deve colocar primeiro a opção que ele prefere. A primeira opção do estudante deve ser a opção que ele prefere, aquela que ele acha que é mais importante, que mais interessa a ele. Então, se o aluno quer fazer um curso técnico, ele precisa colocar o curso técnico como primeira opção. Como primeira opção. Ele quer fazer o itinerário de exatas primeiro e só depois os outros, ele precisa colocar o itinerário de exatas como primeira opção. Quando o estudante coloca o itinerário de exatas ou o itinerário de humanas como a sua primeira opção, muito provavelmente ele vai para esse itinerário, porque a gente tem uma oferta grande dos itinerários de exatas e de humanas. Todas as escolas, praticamente, terão uma turma de exatas, uma turma de humanas, e se o aluno escolhe uma dessas turmas, ele está praticamente garantido, provavelmente ele vai ser indicado para esse itinerário. Se ele coloca o técnico como a segunda opção dele, isso significa que provavelmente ele não irá para o ensino técnico. Ele está praticamente abrindo mão da oportunidade de fazer o técnico como seu itinerário. É importante salientar isso porque no ano passado essa confusão foi deliberada, se proliferou pela rede. Então houve muitos casos em que a gente visitava uma escola e aí você tinha 0 alunos que escolheram o técnico como primeira opção. 0. E tinham centenas, não é força de expressão, os casos, centenas de estudantes que escolheram o técnico como segunda opção. Isso não é a realidade, né? Isso é um erro do processo. Esses alunos entendiam ou foram orientados a escolher exatas ou humanas primeiro sempre e só depois escolher o técnico. Mas quando isso acontece, o aluno praticamente abre mão de fazer o técnico, porque ao escolher exatas e humanas em primeiro, ele vai ser encaminhado para exatas ou humanas em primeiro. Então, pessoal, é muito importante que vocês expliquem para os estudantes com clareza esse ponto e que isso não gere confusão. Se o aluno quer, em primeiro lugar, fazer o curso técnico de logística, ele bota logística.
Se ele quer fazer depois o curso de administração, ele bota administração. Ou se ele quer fazer logística em uma escola, depois logística em outra escola, e aí só depois administração, e só depois o itinerário de exatas ou humanas, é essa ordem que ele deve colocar, tá bom? O que é obrigatório? É obrigatório que ele escolha em alguma das suas opções, não precisa ser a primeira, um itinerário de exatas ou de humanas, porque se ele não conseguir ser encaminhado para nenhum curso técnico, por exemplo, quando ele prefere um curso técnico, a gente precisa saber se ele prefere exatas ou humanas, porque provavelmente ele vai acabar caindo numa turma de exatas ou humanas e a gente precisa direcionar ele para um desses dois, tá bom? Então, é muito importante que essa informação fique bem clara. Uma outra informação que também, muitas vezes, não ficou clara é quais são as opções de componentes curriculares dentro de exatas e dentro de humanas. Então, muitas vezes, você perguntava para o aluno, poxa, você está gostando do seu itinerário? Fala, tô adorando meu itinerário, eu adoro a aula de educação financeira. Legal, a aula de educação financeira é muito bacana, mas ela está nos dois itinerários. Então, ela está no itinerário de humanas, está no itinerário de exatas. Então, muitas vezes, os estudantes eles não compreendiam exatamente quais eram os componentes que eram exclusivos de um itinerário e exclusivos de outro. Então, tem que ficar muito claro que quando o aluno escolhe exatas, ele está escolhendo empreendedorismo, ele está escolhendo programação, ele está escolhendo biotecnologia, ele está escolhendo química aplicada. E ele está desescolhendo, né? Então, ele não está escolhendo liderança, não está escolhendo oratória, não está escolhendo geopolítica, não está escolhendo artes e mídias digitais, não está escolhendo filosofia e sociedade moderna. Então, é uma bifurcação, no caso, na verdade, uma ramificação, porque tem o técnico, né? Mas entre os dois itinerários propedêuticos, precisa ficar muito claro para o aluno, bota lá no quadro, bota nos slides, bota na entrada da sua escola, imprime o material, que o time vai mostrar aqui para vocês mais adiante, que uma opção tem alguns itinerários, alguns componentes, outra opção tem outros componentes. Para os estudantes com quem eu conversei, muitas vezes isso não ficava claro. E, por fim, para os alunos que queiram fazer o curso técnico, e numa pesquisa inicial que nós fizemos nesse ano, 71% dos alunos, em abril, manifestaram interesse no curso técnico como sua primeira opção. Então, a gente deve ter uma demanda muito grande dos alunos por um curso técnico. Mas, muitas vezes, esses estudantes acabam optando pelo curso técnico que lhes soa mais familiar. Por exemplo, a administração. Então, os alunos de 15 anos, geralmente, já ouviram falar em administração, sabem mais ou menos o que é administração, porque essa é uma expressão meio que de senso comum. Mas muitas vezes eles não sabem o que é logística. Muitas vezes eles não sabem o que é desenvolvimento de sistemas, embora talvez eles tenham muito interesse numa carreira no setor de tecnologia. Muitas vezes eles não sabem exatamente o que é o curso de farmácia, né? Muitas vezes eles não sabem exatamente o que é o curso de agronegócio. Então, é muito importante que vocês também façam um esforço ativo nas escolas que possuem cursos técnicos e também naquelas que não possuem, mas que são próximas de outras escolas que possuem, de explicar as opções de curso técnico. A gente vai mandar materiais orientativos, mas sejam proativos também, busquem mais informações, né? Mostrem, eventualmente, se tiver algum profissional próximo dessa área, façam um esforço ativo para mostrar para os estudantes o valor de cada um desses cursos técnicos, para que eles não simplesmente escolham o curso técnico que eles já ouviram falar, que é geralmente administração ou vendas. Tá? Administração ou vendas são cursos muito legais, se eles querem mesmo esse curso, a gente estimula que eles optem por ele, mas a gente não gostaria que eles optassem porque eles não conhecem os outros. A gente gostaria que eles tivessem a oportunidade de conhecer as outras opções também. Então, por isso, estamos mandando material, mas contamos com a proatividade, o esforço, a dedicação de todos vocês para ampliar o repertório dos nossos estudantes na ponta. Tá bom? Acho que era essa a minha mensagem. Espero que vocês tenham uma boa live aqui com o nosso time. Beleza, obrigado, Daniel. Obrigado aí pelos comentários iniciais, né? E pela trazer esses pontos de atenção aí que com certeza ficaram muito claros, hein? Muito obrigado aí, Daniel. Muito bem. E aqui a gente vai seguindo aqui do estúdio, então, né? Com a equipe aqui da Coped, para a gente falar um pouquinho
a respeito do nosso cronograma e de algumas ações da secretaria, né? Então, seguindo a nossa agenda, a gente poderia falar agora, inicialmente, quando é que o estudante vai fazer essa escolha, né? Em que momento o estudante vai fazer a escolha? Bom, então, de acordo com a resolução publicada na última sexta-feira, né, a gente já tem um cronograma, né, uma resolução de um cronograma aí de matrícula. Então, pensando nesse cronograma, a gente vai ter as seguintes datas para a escolha do itinerário, né? Então, eu vou pedir para pôr aí na tela esse slide que fala primeiro sobre quem escolhe, né? Então, no período de 19 de agosto a 10 de setembro, é o período para a escolha dos itinerários formativos para serem cursados em 2025. Quem serão os estudantes que vão fazer a escolha desses itinerários? Os estudantes matriculados na primeira série do ensino médio. Esses estudantes farão escolha, então, lá na sede, para escolherem os itinerários que eles vão cursar na segunda e na terceira série. Então, essa observação é muito importante, né? Que apenas os estudantes da primeira série farão a escolha. Mas os estudantes da segunda série, da terceira série, no ano passado, não fizeram escolha, né? No ano passado, em 2023, para cursar em 2024, a gente abriu um período que esses estudantes fizeram a escolha, né? Aí isso foi necessário porque em 2023, lá em 17 de 11 de 2023, a gente publicou a resolução 51, 52 e a 53, que alteraram as matrizes curriculares da rede estadual de São Paulo. Com essa alteração, a gente deixou de ofertar os itinerários que os estudantes cursavam. Então, aí o estudante da segunda série, por exemplo, ele teve que escolher um novo itinerário para ele cursar na terceira série, agora em 2024. Então, por isso que os estudantes, lá em 2023, eles precisaram fazer a escolha. Então, aqui já fica um adiantamento da informação, né? Para o ano de 2025, nós continuaremos a ofertar os mesmos itinerários ofertados hoje na rede. Então, o estudante que escolheu, quando estava lá na primeira série, cursar o itinerário de exatas, então ele vai continuar no ano de 2025 cursar o itinerário de exatas. E assim também com o itinerário de humanas, né? A gente está chamando aqui carinhosamente de exatas e humanas, né? Mas o itinerário de linguagem e CHS, e itinerário de matemática e CNT Mate. Então, a escolha que o estudante fez, ele vai continuar cursando em 2025. Então, isso está assegurado o estudante fazer essa continuidade. E se ele escolher um curso também de formação técnica, ele vai continuar nesse itinerário de formação técnica, ok? Então, nesse período 19 de agosto a 10 de setembro é o período destinado aí para os estudantes da primeira série fazerem a escolha dos itinerários para cursarem em 2025. Bom, mas quais são as opções que ele tem de escolha? Então, novamente, ele terá 3 opções de escolhas, né? Aí na tela tem as 3 opções que ele tem, né? Então, ele pode escolher um dos 2, né? Dos itinerários de áreas de conhecimento, né? Então, ele pode escolher aí cursar MAT, CNT, né? Matemática e Ciência da Natureza, ou Linguagem e CHS. Então, ele pode escolher um desses 2, ou ele pode escolher um itinerário formativo técnico, né? Um itinerário técnico profissional, né? Então, aí tem algumas possibilidades de escolha, são 9 possibilidades dentro do itinerário formativo técnico, daqui a pouco a gente vai trazer mais alguns detalhes, mas são essas 3 possibilidades para o estudante. Ou ele escolhe um dos 2 dos itinerários de área de conhecimento, ou um dos 9 itinerários formativo técnico. Bom, avançamos aqui então, nós já sabemos então que os estudantes, o que eles poderão cursar em 2025, e também nós podemos falar um pouquinho agora sobre a característica das matrizes que virão, né? Então, se a gente considerar que a publicação da 14945, né, da lei que alterou agora os itinerários formativos e a formação geral básica, com a alteração da carga horária destinada tanto para a FGB como os itinerários formativos, com essa alteração, então será necessário fazer um ajuste na matriz curricular que a gente tem aí vigente, publicada na rede, né? Então a gente tem uma matriz vigente, a gente vai precisar fazer a alteração dela, né? A lei já especifica que isso precisa ser iniciado já em 2025, então a Secretaria da Educação, né, do Estado de São Paulo, já se organizou, já se mobilizou para fazer essa alteração para 2025. Quando a matriz for publicada, né, na data da publicação, ela vai ter mais ou menos o aspecto que a gente conhece um pouquinho hoje, né? Aí na tela tem a gente fez um esquema, um diagrama, para ilustrar como é que a matriz é hoje e a matriz a ser publicada vai seguir essa estrutura, né?
Então, ela vai ter essa estrutura, né? Uma carga horária destinada ali à FGB, né? Isso que você vê na imagem central na parte de baixo. Então, teremos ali uma carga horária destinada de 2.400 horas, destinada à formação geral básica. Essas 2.400 horas vai envolver os componentes ali apenas da formação geral básica. Os componentes tipicamente conhecidos, né? Mas aí na live com os estudantes a gente fala um pouquinho sobre esses componentes, né? Mas nós, professores, conhecemos bem, né? Os componentes português, matemática, física, né? Os componentes de ciências humanas, ciências da natureza, esses são os componentes destinados aí na FGB. Teremos uma parte da carga horária, ali da FGB, que a gente vai destinar ao que a gente chama de itinerário formativo global hoje na rede, né? Então, a gente tem uma parte da carga horária do itinerário, que a gente tem chamado aqui na rede estadual de itinerário formativo global. É uma parte que é comum para o estudante, né? Na fala do Dani, ele falou, por exemplo, de redação e leitura. Na matriz vigente, redação e leitura está no itinerário formativo global. Então, na próxima matriz, a gente terá algum componente ou outro, né? Que vai pertencer a isso que a gente está chamando de itinerário formativo global, que é comum para todo estudante. No desenho ainda, você pode observar que nós teremos uma carga horária maior, né, que são essas 600 horas, né, destinada aí ou ao componente de linguagens e ciências humanas ou ao componente de matemática e ciência da natureza, que é esse itinerário formativo de aprofundamento, né? Então ele terá essa escolha, ele vai escolher, olha, eu vou cursar o itinerário de exatas ou itinerário de humanas, essa carga horária que ele vai cursar a partir da segunda série, compõe aí esses componentes do itinerário formativo, a gente tem chamado de itinerário formativo de aprofundamento, né? Consta assim na resolução 51 e 52, como itinerário formativo de aprofundamento. E parte dessa carga horária também, ele pode cursar do itinerário formativo como itinerário formativo técnico, que aí dependendo da escola que ele estiver, né? Se ele estiver numa PEI 7, numa PEI 9, e dependendo do curso técnico que ele estiver fazendo, a carga horária destinada a esse itinerário formativo técnico, ela é maior ou menor. Bom, então falamos um pouquinho aqui da constituição, das características, né, aí da nossa matriz, e a gente quer falar um pouquinho desse cronograma aí. E para falar de cronograma, a gente vai chamar o Ian para falar um pouquinho sobre esse cronograma que está aí na tela. Ian, boa tarde, Ian, seja bem-vindo aqui à nossa live. E a gente gostaria aqui, né, de que você comentasse para nós aí sobre esse cronograma, né, que a gente está apresentando na tela aí, que vai aqui já teve algumas ações, né, aí no mês de julho, e que vai até dia 2 de dezembro. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sou o Ian, diretor do CEDEP, Centro de Demanda Escolar e Planejamento da Rede Física. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma para vocês. Nós tivemos, lá no início de julho, algumas ações voltadas para a diretoria de ensino. Então, nós formamos a diretoria de ensino para que possa passar para as escolas como que vai funcionar esse próximo período, onde tivemos a duplicação automática, está acontecendo ajustes internos, homologação de classes via órgão central. Então, nós explicamos todo o novo processo de matrícula unificada, como iria ser estruturado. Então, vamos lá. Eles tiveram de 15/7 a 19/7 para orientar as escolas, de 22/7 a 2/8. Nós tivemos uma troca de ajustes, então nós mandamos para as diretorias de ensino o cenário de cada um, e eles nos informaram como ajustar, o que estava faltando, ou se está tudo ok. Então tivemos essa troca entre diretoria de ensino e órgão central. Dia 14, amanhã, haverá a divulgação dos resultados. Então, onde cada aluno estará alocado. Então, vai aparecer ali para o aluno a escola onde ele vai continuar os estudos ou onde ele vai ser alocado, em caso de classe de entrada. De 14/8 a 19/8, então, as escolas terão a preparação para a divulgação da chamada pública de matrícula, que acontecerá de 19/8 a 10/9. O que vai acontecer nessa chamada pública de matrícula? A chamada pública de matrícula, principalmente a fase de deslocamento, a fase de
de transferência, deslocamento, acontecia no início do ano letivo, né, lá em janeiro, fevereiro. Agora não mais. O aluno ele vai ver em qual escola ele caiu na divulgação do resultado, e ele terá de 19/8 a 10/9 para falar se ele vai continuar naquela escola ou não, se ele quer pedir uma transferência. Então, as escolas vão se organizar para que esse período possa ocorrer dentro desse cronograma. Então, de 19/8 a 10/9. Salvem isso. Então, dentro disso vai acontecer a escolha do itinerário, transferência, definição e inscrição por transferência também. Então, os alunos da rede municipal que vão para a estadual, que é a fase de definição, quem não gostou da escola, não quer estudar ali, vai mudar de escola, né, vai mudar de residência, quer para uma escola mais próxima, ou quer por N motivos, então terá esse período. Após isso, de 16/9 a 27/9, compatibilização da demanda. Então, toda essa fase que aconteceu na chamada pública vai ser compatibilizada, vai ser alocada nas classes nesse período de 16/9 a 27/9. Depois disso, em 16/9 a 27/9, homologação das classes que estão de acordo com as resoluções vigentes, vai ocorrer via órgão central, que é o SEDEP que faz. Então, nós verificamos as turmas se estão de acordo com as resoluções e homologamos e entregamos para a atribuição de aulas. E, dia 2/12, a disponibilização dos resultados gerais. Então, tudo que aconteceu, todos esses ajustes, essas mudanças, lá dia 2/12, será o resultado final. Então, nós passaremos por várias mudanças, várias etapas, e aí eu peço também para que as diretorias de ensino, as escolas se organizem para que não percam esses prazos, e que dê tudo certo, com certeza dará. Estamos lutando para que seja o mais tranquilo possível. Acredito que da minha parte seja isso. Obrigado, Ian. Obrigado aí por Fábio. trazer atenção a esses pontos, né? E falar um pouquinho aí sobre esse cronograma, viu? Muito obrigado por sua participação aqui. Uma boa tarde aí para você. Bom, a gente volta aqui para o estúdio, então, né? Para falarmos um pouquinho da importância da escolha, né? Já que é um momento tão importante, né? Nós falamos já um pouquinho desse cronograma, né? Prezamos aí a importância do estudante escolher, né? Do momento dele escolher. A gente quer agora falar um pouquinho sobre onde escolher. Então, onde que o estudante vai fazer a escolha do itinerário formativo? Então, é na Secretaria Escolar Digital, lá na famosa sede. E aí, vou mostrar aqui esse ambiente aqui, eu vou pedir para compartilhar a minha tela, né? E eu vou posicionar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse ambiente de escolha, né? Vocês podem me ajudar aqui com o que vocês acharem importante para a gente destacar, tá bom? Bom, acho que aqui dá para a gente mostrar aqui o ambiente. Então, eu já estou logado aqui na sede, né? Eu estou no ambiente de homologação, então, um ambiente para teste. Então, um ambiente aqui que não vai interferir na vida escolar desse estudante aqui, né? Então, a gente tem aqui, para ilustrar, um estudante. Então, eu estou logado como estudante. Esse vai ser o perfil no perfil do estudante, vai ser esse ambiente que ele vai encontrar. Fábio, quando o nosso estudante entrar, ele vai ver essa tela, né? Isso. Certo. Então, aqui no lado direito da tela, né, eu vou para fazer a escolha do itinerário formativo, né? Então, o estudante vai aqui em gestão escolar, vai até matrícula, né? Clica aqui em matrícula, seleciona aqui escolha do itinerário formativo. Então, o estudante clica, vai abrir para ele essa tela de escolha de itinerário formativo. Já está ali o ano de 2025, que é o ano que o estudante vai escolher, então, para o que ele vai cursar em 2025. Então, ele vai pesquisar. Então, aqui está o nome do aluno, o RA dele, e a gente vai, então, aqui precisar agora editar o itinerário formativo. Então, ele vai clicar aqui nesse ícone, né, que parece um lápis, que é onde ele vai escolher o itinerário formativo dele. Então, cliquei.
aqui o ambiente de escolha de itinerário. Bom, pelo que a gente observa na tela, abriu para ele algumas opções, né? Ele tem os 2 itinerários de área de conhecimento, né? Os itinerários de exatas ou de humanas, e tem os itinerários formativo técnico. Esses não são todos os cursos técnicos que a gente oferta na rede, né? Estão por eixo aqui. Isso, aqui já está o time do itinerário formativo técnico comentando aqui, né? Ó, não são todos que a gente oferta, mas para esse estudante, são essas as opções que ele tem para esse estudante. Bom, agora vamos ver o que o estudante pode escolher, né? Olha, o estudante, ele pode escolher aqui um itinerário formativo técnico qualquer, ou começar pelos itinerários de área de conhecimento. Então, eu vou começar aqui porque eu vou ter que escolher um dos de área de conhecimento. Então, eu posso escolher aqui os itinerários formativos técnicos, mas eu tenho que escolher escolher, tá bom? Vou escolher o de exatas. Esse ambiente já está modificado em relação ao ano passado, tá? Então, aqui aparece o que ele vai cursar em exatas, ó. Se eu escolher cursar exatas, eu vou ter aula desses componentes: robótica, programação, química aplicada, biotecnologia e empreendedorismo. Então, bom, entre os de área de conhecimento, eu já decidi, eu vou escolher o de exatas. Bom, agora vamos escolher, eu sou estudante que eu quero ter um itinerário formativo técnico, então eu vou escolher aqui um itinerário formativo técnico, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho a tela. E aí, Lizara, a gente escolhe na área de tecnologia, um dos campeões de escolha, né? Um dos campeões, sem dúvida, Fábio. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem as grandes áreas, né? E aí, que a gente chama de eixo tecnológico. E aí, dentro dos eixos, a gente tem a opção dos cursos. Então, por exemplo, o Fábio abriu agora o de tecnologia. Então, a gente tem aqui o desenvolvimento de sistemas e o de ciência de dados. Ele pode escolher também para aparecer ali embaixo nas opções dele. Beleza. Então, eu vou escolher aqui 2 na área de tecnologia. Vamos escolher um na área de negócios, né? O estudante agora quer escolher um na área de negócios. Então, vou escolher aqui o técnico em administração. Bom, escolhi minhas 4 opções de cursos aqui. Agora vem aquela parte aqui que a gente precisa pôr isso numa ordem de preferência, o estudante precisa pôr isso numa ordem de preferência. E aqui vem aquele momento que o Daniel trouxe a atenção, né, que foi uma confusão muito comum na rede no ano anterior. A primeira opção precisa ser um itinerário de área de conhecimento? Precisa ser de exatas ou de humanas? Não. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, olha, como primeira opção, o técnico em desenvolvimento de sistema. Bom, como segunda opção, eu posso colocar aqui técnico em ciência de dados. Terceira opção, olha, eu vou querer técnico em administração. Esse é um estudante que realmente quer o curso técnico, né? As três primeiras opções dele pelo itinerário, um curso no itinerário formativo técnico. Por último, se não tiver jeito mesmo, ele quer cursar o itinerário formativo de exatas. Bom, ele já pôs aqui a ordem de preferência dele, frisado que a primeira opção pode ser qualquer uma das preferências dele, não precisa ser de exatas ou de humanas, como nesse exemplo aí a gente está mostrando. Bom, então vamos avançar, e agora precisamos ver a escola que nós vamos cursar, né? Então, cliquei aqui em próximo. Bom, para a primeira opção dele, eu tenho essas 3 escolas aqui como opção. Olha, técnico em desenvolvimento, eu só quero cursar se for aqui na escola Eutelvina. Na segunda opção dele, ele quer cursar isso só se for aqui na escola Ângelo Mendes. Para mim, a terceira opção, pode ser aqui também, não na escola Eutelvina não, vou nascer na Pedro Fonseca. Essas são as opções aqui. Bom, e aí exatas, vou escolher aqui na escola Oswaldo Aranha. Bom, então o estudante já escolheu qual itinerário e onde ele quer estudar. Ô, Fábio, uma dúvida que é muito recorrente, o sistema já está de acordo com o perfil do aluno? Sim, vai que abrir é interessante isso, as né? opções que estão disponíveis para ele, né? Acho que é interessante as Isso. escolas reforçarem isso, né? O que vai aparecer para o aluno é o que vai estar disponível para ele em relação aos cursos, né? Que ele vai poder escolher também.
E lá, dentro das opções, ele pode verificar até pela distância das escolas, né, aquilo que será melhor para ele, né, em relação à logística, transporte. Sim, né? A primeira escola que aparece para ele aqui sempre é a escola mais próxima dele, né? Para que ele possa aqui, já se organizar para isso, né? Porque aí tem a questão também do transporte, né? Essa primeira escola para ele aqui, sempre é a primeira escola, né? Perfeito. E aparece para ele dentre os cursos que estão disponíveis no município, né? Então, nem sempre todos os cursos estão disponíveis em todos os municípios. A gente fez esse processo de escolha junto com os supervisores líderes, com os diretores das escolas e com os alunos. Então, a gente consultou o interesse de cada uma das regiões e, com base nisso, definimos as turmas, os cursos que seriam ofertados em cada uma das escolas. Então, quando o estudante vai fazer essa escolha na sede, aparece para ele os cursos disponíveis na região, no município dele. Então, com isso, ele pode escolher se faz sentido para ele mudar de escola, né? Essa é uma questão muito recorrente, até apareceu aqui algumas vezes no chat, e ele escolhe se faz sentido mudar para ele ou não. Mas isso só vai acontecer dependendo da disponibilidade de vagas, que a gente fala mais para frente. Muito bem. Então, como ele fez aí a opção, a gente pode voltar aqui para a tela, né? Ele escolheu aí as opções dele, ele vai, pronto. Fez a escolha de itinerário formativo, né? E assim que o estudante faz a escolha dele. Fácil, né? Fácil. Muito bem. Eu vou tirar o microfone aqui, né? O Daniel já me falou aqui que eu sou apresentador, ainda com o microfone aqui, daqui a pouco eu vou sair com a fama de cantor, né? É isso. Muito bem. Então, já que a gente falou sobre isso, agora a gente poderia falar de um pouquinho de algumas ações que a secretaria tem para divulgar isso, né? Então, ele vai passar aqui para a gente um pouquinho sobre essas ações, né? Isso mesmo. Boa tarde, rede. Sejam todos bem-vindos. Na verdade, nós já começamos, certo, pessoal? No dia 8, nós tivemos um encontro presencial, tá, com as diretorias de ensino, e lá nós já apresentamos, né, quais seriam os itinerários, as formas de escolha desses itinerários. Então, isso já aconteceu no dia 8. Hoje nós estamos aqui nessa live para apresentar também para vocês, né, gestores, né, os diretores. No presencial nós tivemos a presença dos SECs e também dos supervisores de cada diretoria de ensino, mas não para por aí, a gente tem também mais, né? No dia 19 desse mês, tá, a gente vai ter uma live com estudantes, né, parceria com o Grêmio Estudantil. Eles vão trazer aí os estudantes que vão falar a respeito dos itinerários. Na verdade, são estudantes que já estão cursando os itinerários e eles vão contar um pouquinho a vivência deles, né, dentro dos itinerários. Até foi um pedido da rede para que os estudantes que já estão vivenciando esse processo pudessem falar um pouquinho da experiência, até para que ajudassem os novos estudantes nas suas escolhas. E durante os meses de agosto e de setembro, né, nós vamos também fazer a divulgação de todo esse processo nos nossos canais de transmissão, né, no CMSP, através do Instagram também, né, Fábio? E a gente vai estar sempre reforçando. Então, é importante, nesse encontro a gente fez pegamos algumas sugestões, né, dos nossos supervisores, dos nossos SECs, de como que a gente poderia potencializar a divulgação da escolha desses itinerários. Então, é muito importante que cada escola possa apresentar de uma forma calma, né? Tem até diretorias que sugeriram, né, Fábio, de fazer o dia D dos itinerários. Isso é interessante, essa mobilização, para que os estudantes possam conhecer, assim como tem o feirão das eletivas, né, um movimento nesse sentido, para que eles possam conhecer, porque muitos temem escolher sem saber do que se trata realmente aquele itinerário. Eu acho que a maior angústia dos nossos estudantes, realmente, né, Eli, Laísa, seria isso aí. Mas será, se eu escolher esse itinerário, será que tem a ver com o meu perfil, com o meu projeto de vida? Então, o engajamento, né, da rede agora é realmente trazer para os nossos estudantes todo esse aparato, todas essas informações para que eles possam fazer as escolhas assertivas a respeito daquilo que eles vão cursar, né, como o Daniel falou agora há pouco, né, uma responsabilidade muito grande. É o ensino médio, mas já é um passo grande para o futuro deles, né, lá na frente, quem quiser cursar uma universidade ou quem quiser mesmo ficar nessa parte técnica, né, escolher de forma assertiva, de acordo com o projeto de vida dele e com as habilidades, né.
tem a ver. Esse ponto é muito bom, porque a gente não pode esquecer que o componente de projeto de vida, ele deve e pode apoiar nessa decisão. Então, nesse período de agosto a setembro, é muito importante que o professor de projeto de vida, ele seja um aliado nessa decisão, ele use o tempo de aula para conversar sobre isso, para apresentar os itinerários, para apresentar as possibilidades pós-escola que cada itinerário pode nortear. A gente tem no nosso currículo, no nosso material digital, aulas específicas para esse momento, mas o professor pode explorar essa temática durante todos esses meses e depois também para apoiar esse estudante numa escolha assertiva. Inclusive, Laísa, no ATPC também, né, Pri? Nós vamos falar sobre esse assunto para apoiar, né, os professores desse componente curricular, o projeto de vida, para que haja esse engajamento, né, e esse auxílio para os nossos estudantes. Muito bem, ó, bastante ações aí, né? Acho que essa do 19/8 vale destacar, né? Que será uma live apresentada na parte da manhã e na parte da tarde, né? Acho que o card já deve estar saindo, né? Daqui a pouco está sendo divulgada aí essa live que vai ser feita de manhã e tarde, né? A ideia é o estudante da primeira série assistir lá na sua escola, com seus professores, com seus colegas de turma, para discutir. A gente chamou alguns estudantes para participar, né? Vai ser muito interessante, porque eles também vão falar um pouquinho, né? Esses encontros que a gente tem feito presencial, a gente tem chamado os estudantes, é muito interessante ver o depoimento deles, o que eles falam, o que eles estão sinalizando, né? O último encontro foi muito interessante eles fazerem isso. E o conjunto de ações da secretaria, ele já começou lá em julho, né? No encontros formativos, né? A gente fez um encontro com o supervisor ponto focal durante o mês de julho, né? Convocamos eles nas férias, né? Para já sinalizar a mudança que teria na lei e as possíveis alterações que precisariam constar no regimento escolar, né? E na sexta-feira agora também sai um comunicado trazendo esse lembrete, né? Que a gente precisa fazer essa alteração aí até o final de agosto. Então, a gente tem começado aí as ações um pouquinho antes da publicação da lei, já trazendo essa sensibilização, e agora a gente avançou aí com essas mobilização para a gente ajudar o estudante a fazer uma boa escolha, uma escolha assertiva. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os itinerários, né? Os itinerários. A gente já comentou que são os mesmos que a gente vai ofertar. Claro que, devido à lei, a gente vai ter algumas alterações na carga horária. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características desse itinerário para ajudar o estudante a fazer a escolha. E a Pri que vai falar aqui um pouquinho para a gente, né, Priscila, sobre os itinerários formativos da área de conhecimento inicialmente, né? Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. E, assim, ressaltando tudo aqui eles falaram, o nosso coordenador, o Fábio, a Alessandra, o time aqui, a importância dessa escolha. Porque o nosso estudante é um passo gigante, né, para o futuro dele, para o projeto de vida dele. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses itinerários, sobre o que ele vai poder aprender, cursar. Vou falar um pouquinho do geral. A Laísa vai falar um pouquinho dos conteúdos, tá? Então, vamos lá. O nosso itinerário, né, de matemática e ciências da natureza, nós vamos aprender programação, química aplicada, biotecnologia e empreendedorismo. Itinerário de linguagem, ciências humanas, liderança, arte e mídias digitais, geopolítica, oratória, filosofia e sociedade moderna. Vocês podem perceber, né, que os nossos itinerários realmente fazem parte do cotidiano dos nossos estudantes. E eu vou apresentar um pouquinho do que o nosso aluno ele vai aprender no itinerário de matemática e ciências da natureza. Em programação, o nosso aluno ele vai aprender a desenvolver sites, aplicativos. Gente, esse componente, ele traz muita oportunidade, né? Nós conversamos com alguns estudantes e eles relatam muita satisfação com esse componente, porque eles, né, pelo acesso que eles têm ao celular, eles também, né, aprendem a desenvolver várias coisas, né? Então, os jogos, eles estão aprendendo novas linguagens, e o celular se torna uma ferramenta para eles. Então, é um componente assim, muito bacana para a realidade dos nossos estudantes. Química aplicada também. E esse componente ele é muito bacana, porque ele traz, né, a realidade. Eles vão aprendendo, né, a utilizar o laboratório, eles utilizam mais os laboratórios, eles têm contato, né,
com reações, eles aplicam o que eles aprendem. Esse componente também é muito importante, é muito legal. E nós temos o de biotecnologia. Esse componente é um componente também assim que a gente tem paixão, porque é um componente também que trata a pesquisa, né? Ele traz muita pesquisa, que é um grande passo também para os nossos estudantes, como o Daniel trouxe, um pontapé, né? Para definir o que ele quer lá na frente, né? Então, traz pesquisa, ele pode pesquisar, ter um outro olhar, né? Para a biologia. E o empreendedorismo para os nossos estudantes, que hoje traz muitas mudanças na vida dele. Por quê? Porque eles vão aprender, né, os fundamentos financeiros, eles vão ter plano de negócio, eles vão poder aplicar aquele olhar que eles têm, né, de empreender. Eles vão começar a aprender e a colocar em prática esse sonho, né, que eles têm, essa vontade, esse desejo. Então, esse nosso itinerário de matemática e ciências da natureza, ele está bem próximo à realidade dos nossos estudantes. E está preparando eles, né, para um plano, né, para um plano de vida deles, ajudando eles no seu projeto de vida. E, assim, enfatizando bem esse momento para eles, dessa escolha, nós podemos estar explicando nas ações dentro da unidade escolar, dentro da escola, explicar bem, né, a importância dessa escolha para eles. A Laísa vai falar um pouquinho sobre os conteúdos que os nossos estudantes eles vão aprender nesses componentes. Boa, obrigada, Pri. Gente, eu só queria mostrar um pouquinho algumas propostas do material didático digital da SEDUC sobre cada um dos componentes do itinerário de exatas. Acho que é um jeito de trazer para o nível da aula essas propostas que a Priscila estava falando para a gente. Então, por exemplo, no curso de programação, eles vão desenvolver habilidades socioemocionais trabalhando em projetos de programação. Então, eles aprendem linguagens como JavaScript e CSS, que são super utilizadas no mercado de trabalho hoje. A gente sabe que há uma demanda de profissionais que saibam programar no mercado brasileiro e os nossos estudantes estão tendo o privilégio de ter aulas de programação. Aqui no print, por exemplo, eu coloquei um exemplo de um jogo que os nossos estudantes produziram, é um jogo super bacana, onde a gente está ali vivendo dentro do fundo do mar, os alunos que desenvolveram esse jogo dentro do curso de programação. Se a gente for falar do componente de química aplicada, por exemplo, a gente está sempre trazendo contextos reais, onde profissionais de diferentes áreas que atuam com química desenvolvem e a gente traz para a sala de aula. Então, nesse exemplo aqui, que é super bacana, ao invés dos estudantes trabalharem a fórmula pela fórmula, a gente está falando de química forense e como os explosivos podem funcionar em momentos de incêndio. Então, como um profissional que utiliza da química forense, como, por exemplo, a polícia científica, trabalha com a química para resolver casos de incêndio, para entender de onde veio o fogo e por aí vai. Então, sempre conectando com casos reais, com a realidade profissional, porque o itinerário é isso, é a gente trazer para o estudante o que ele vai encontrar no pós-escola, para ele poder decidir o que ele vai fazer depois da escola a partir de experiências que ele está tendo na vida da educação básica. Se a gente vai, por exemplo, para o curso de biotecnologia, a gente também vai por essa linha. É um curso que a gente aciona diferentes pesquisas, diferentes laboratórios. Aqui no Brasil, a gente tem bastantes instituições de biotecnologia, como o Instituto Butantan. A gente trabalha bastante com projeto com esses estudantes. Então, aqui a gente está falando sobre uma usina sustentável. Os estudantes vão começar a desenvolver projetos de biotecnologia, além de trabalhar coisas que estão muito em alta na sociedade, como, por exemplo, as vacinas. É um curso bem legal, um curso bastante conectado com o estudante que tem interesse em biologia, em química, em ciências da natureza.
Empreendedorismo, como a Pri disse, é um momento da gente dar voz ou criar essa perspectiva de que o estudante pode ser sim empreendedor, ele pode pensar em ter o seu próprio negócio ou até mesmo desenvolver habilidades empreendedoras e atitudes empreendedoras dentro de um ambiente de trabalho regular. A gente traz aqui bastante o trabalho que o empreendedor de fato precisa ter, então como construir o seu plano de negócio, como desenvolver o seu mercado, fazer pesquisas de mercado para entender qual é o melhor para o seu negócio. A gente trabalha de novo com projetos, com uma metodologia bastante prática, para que ele já tenha ali o recurso, caso ele queira abrir um empreendimento no pós-escola. Ou até mesmo durante a educação básica, que a gente sabe que temos um monte de estudantes que já são empreendedores. Isso mesmo, Laísa. Nossos estudantes, né, esses itinerários, a gente já consegue colocar em prática o que eles estão, né, o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. E esses itinerários, principalmente assim, o que de empreendedorismo, os nossos estudantes eles gostam muito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre itinerários de linguagens e ciências humanas, que vamos apresentar, né? Falar sobre liderança. O componente de liderança, ele explora o quê? Ele explora, né, os princípios fundamentais da liderança. O que o nosso estudante ele vai aprender? Ele vai aprender a liderar, ele vai aprender a resolver conflitos, ele vai cultivar uma cultura de confiança e respeito. E assim, ele vai ter uma autonomia, né? Principalmente. Então, assim, esse conteúdo, né, esse componente, ele vai explorar muito isso no nosso estudante. Arte e mídias digitais, nosso aluno, ele tem, né, o celular, ele tem essa conectividade. Então, nesse curso, ele vai aprender a utilizar de forma consciente, ele vai aprender a desenvolver, ele vai aprender a desenvolver ações, vai aprender a utilizar de melhor maneira essa ferramenta, que é, né, o celular. Ele vai aprender a analisar, ele vai aprender a fazer várias ações, né? Aprender com o TikTok, vai aprender melhor a usar o Instagram também, e vai aprender também técnicas de avanço de design gráfico, né? O nosso estudante, hoje, né, ele é bem tecnológico, então ele vai aprender a utilizar essa ferramenta com consciência. Geopolítica, ele vai entender a complexidade do mundo global, ele vai conhecer, né? Ele vai aprender um novo mundo, ele vai ter, né, relações nacionais, desafios mundiais, ele vai aprendendo. Ele vai aprender a interpretar mapas, é um olhar sobre o mundo. Oratória, ele vai dominar técnicas, vai ajudar a melhorar a sua troca de ideias, ele vai melhorar a sua comunicação, vai ter uma comunicação mais assertiva. Em conversa com eles, né, eles gostam muito desse componente, porque está exercitando muito a sua fala, né, a sua autonomia diante, né, até mesmo do público. Filosofia e sociedade moderna, ele vai compreender o mundo ao seu redor, vai refletir sobre suas questões, sobre as questões da sociedade, e vai ter, né, uma autonomia para participar de debates, ele vai aprender a refletir sobre a sociedade, né, que nós estamos. Então, são componentes também que está ligado muito à sua realidade, são componentes que está, né, tendo assim, projetando, né, a sua escolha do seu futuro. Então, nossos itinerários de ciências humanas, que a gente brinca, né, humanas, ele está assim, dando um suporte muito grande também para a sua escolha no futuro. A Laísa vai falar um pouquinho sobre esses componentes, né, sobre os conteúdos desses componentes que eu acabei de apresentar.
Legal. De novo, eu só queria fazer um exercício de mostrar para vocês como tudo isso que a Priscila disse se reflete no nosso material e que a gente está aqui trabalhando para que os estudantes que façam a escolha pelos itinerários de área de conhecimento estejam em uma experiência imersiva bem direcionada para a escolha deles, para que eles sintam que o que eles escolheram de fato fez efeito na trajetória que eles estão cursando na escola. Se a gente olha aqui no curso de liderança, por exemplo, é um curso que o material sempre mobiliza diferentes tipos de liderança, como os estudantes podem ser potenciais líderes locais, a gente quer que eles se enxerguem como lideranças também nos seus ambientes de convívio. A gente traz aqui referências de líderes, então, líderes de diferentes formatos e modelos, aqui nesse exemplo é um exemplo de uma liderança comunitária, e a gente também trabalha com estudantes técnicas de um bom líder. Então, comunicação ativa, empatia, resolução de conflitos, tudo isso está sendo trabalhado no curso de liderança. Em oratória, que é um curso também bastante próximo de liderança e bastante importante para os estudantes, a gente tem um curso muito prático. Esse é um momento para que os alunos falem e avaliem a sua fala e entendam técnicas que podem fazer com que eles melhorem a sua comunicação, tanto uma comunicação verbal quanto uma comunicação não verbal. Então, além de ser um componente onde é muito prático, onde os alunos falam, eles também analisam outros diálogos, analisam discursos para entender o que eles devem ou não devem implementar no seu próprio discurso, na sua própria comunicação. Arte e mídias digitais é um curso super bacana, também bastante mão na massa, onde a gente potencializa habilidades que os nossos estudantes já possuem. Eles já são pessoas conectadas. A maior parte dos nossos estudantes estão nas redes sociais, utilizam ou consomem mídias, e a gente quer que eles entendam que eles também podem ser produtores de conteúdo qualificado. Por isso, o material de arte e mídias digitais é sempre voltado para pequenos projetos, seja de uma revista digital, de uma websérie. Então, a gente está sempre trazendo uma proposta bastante prática para os estudantes. Em geopolítica, é um curso bastante interessante para os estudantes que gostam de ciências humanas, gostam de política e economia mundial. Então, a gente fala sobre o mundo globalizado, as relações entre países, blocos econômicos, conflitos mundiais. É um curso que apoia muito o estudante em questões da atualidade. Então, a gente sempre fala que os cursos de área de conhecimento, assim como o técnico, eles apoiam para os estudantes no vestibular, e o curso de geopolítica não só para as questões de geografia, mas também para as questões de atualidades que costumam cair com bastante frequência nos exames nacionais. Filosofia e sociedade moderna também é outro componente bastante interessante para os estudantes que estão voltados para as ciências humanas. A gente trabalha questões éticas e morais dentro da aula, eles têm reflexões complexas, tendo que tomar posicionamentos, tendo que refletir sobre questões sociais, sobre o seu papel como cidadão. A gente aciona dilemas morais diversos, trazendo filósofos modernos e filósofos tradicionais. Então, também é um curso super robusto e super interessante para os estudantes que têm interesse em continuar estudando ciências humanas. Vamos falar um pouquinho de itinerário técnico agora? Temos tempo, Fábio? Tem, o Elisário tem que falar um pouquinho sobre... Falamos aqui de 9 cursos, né? O Elisário tem que falar um pouquinho sobre isso, Vamos contar quais são os 9 cursos. Vamos contar. Obrigado, gente. Bom, vamos lá então, pessoal. A ideia aqui é agora falar um pouquinho sobre o aprofundamento nos itinerários de formação técnico-profissional. Então, como a gente comentou no início, são 9 opções de cursos técnicos, nem todas elas são disponíveis em todas as regiões, em todos os municípios. Depende, né, dessa consulta que a gente fez, dessa construção que a gente fez, junto com os supervisores de cada uma das diretorias, junto com os diretores e consultando também o interesse dos alunos, né, a demanda deles. Então, você pode colocar aí na tela, a gente fechou aqui esses 9 cursos, que são os cursos de administração, logística e vendas, tá, na parte de gestão de negócios. Na parte de tecnologia, a gente tem desenvolvimento de sistemas e ciência de dados, 2 cursos aí bastante atuais. Na parte de saúde, a gente tem os cursos de enfermagem e farmácia, são cursos aí
que demandam aí bastante infraestrutura, parte de laboratório, aulas práticas no laboratório. A gente tem o curso na área de turismo e hotelaria, que é o curso de hospedagem, e temos o curso na parte de agro, que é o curso de agronegócio, tá bom? Então, são esses 9 cursos. E como a gente comentou, a gente fez esse subgrupo, então dividiu, né, alguns cursos, um grupo de cursos para cada um dos municípios, e os alunos vão poder fazer essa escolha com base nos cursos disponíveis no município deles. Mas também eles podem fazer essa consulta lá no site do Ensino Médio Paulista. Então, se a gente avançar aqui mais uma página, os estudantes eles podem consultar esse site, né, ensinomédiopaulistas.educacau.sp.gov.br. Aí lá embaixo, ali nesse item 2, tem um link ali, que é o clique aqui. E aí abre essa tabela para ele com todos os cursos disponíveis no município dele e também com o bairro indicado aqui, principalmente na região daqui da Grande São Paulo, né, que é onde a gente tem esse detalhe. Então ele pode consultar no município dele, no bairro dele, quais são as escolas que oferecem o curso técnico e quais são os cursos técnicos oferecidos. Então, facilita bastante também para quem já quiser ir consultando, ou também para os diretores, professores, coordenadores, que quiserem olhar. Vocês que estão aqui assistindo, que são da gestão, também podem consultar isso com o supervisor líder de cada uma das diretorias de ensino. Então, cada diretoria de ensino tem um supervisor líder da educação profissional e eles têm acesso a uma planilha que também já foi compartilhada com eles, e aí aqui está, sim, dividido por cada uma das diretorias de ensino, quais são as escolas e quais são os cursos que serão ofertados em cada uma delas, tá? Então, para vocês saberem aí quais são as turmas que foram definidas em cada uma das escolas e poderem, né, se organizar para fazer essas ações que nós comentamos. Então, a gente acha muito importante trazer alunos, né, que já estão cursando esses cursos na 2ª série ou na 3ª série, ou que se formaram, profissionais da área, para conversar com os estudantes da 1ª série, para que eles possam tirar suas dúvidas, saber como que é o dia a dia no trabalho, o que eles acharam do curso, o que eles gostaram, o que não gostaram. Acho que, como o Dani ressaltou no começo da nossa live, é um momento muito importante para eles, pode fazer muita diferença na vida de cada um. Então, quanto mais informação a gente puder trazer para eles tomarem essa decisão de forma embasada, melhor. Então, muito legal que vocês possam organizar esses momentos de troca entre eles, tá bom? E aí, consultando as planilhas, tanto no site quanto consultando o supervisor líder, vocês podem saber quais são as turmas disponíveis em cada um dos municípios e em cada uma das escolas. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são cada um desses cursos, né? Então, o curso técnico pode ser novo para muitos aqui da gestão, então a gente vai apresentar um pouquinho o que são cada um desses cursos. Então, lá, você conta um pouquinho para a gente o que é o curso de administração? Claro, o curso de administração é um dos nossos cursos mais procurados pelos estudantes. E eu imagino que seja porque é um curso também bastante abrangente. Então, os estudantes que optarem pelo itinerário técnico no curso de administração vão ter aulas de comunicação empresarial, vão ter aulas de inovação em negócios, vão ter aulas de matemática aplicada à administração. Ele é um curso de fato muito abrangente. E se a gente pensar em mercado de trabalho, em qual instituição ou empresa não precisa de alguém que conhece de questões administrativas? Então, é um curso onde o nosso estudante vai poder atuar desde em grandes empresas até pequenos negócios, passando por setores como hospitais, supermercados. Então, é um curso bastante abrangente, com uma oferta de mercado bastante grande. E vendas, Eli, como que é o curso de vendas? Muito legal. Bom, o curso de vendas também é um curso com grande demanda no mercado, tá? Ele é desenhado para formar profissionais que trabalhem na área comercial de grandes empresas, de indústrias, né? Que vão poder fazer estratégias comerciais, vão trabalhar contratos, previsão de demanda. Então, é um curso desenvolvido para formar profissionais que vão trabalhar na parte comercial das empresas, não necessariamente no comércio, ou muita gente acha que esse curso é para formar o pessoal vendedor de balcão, não, a gente quer formar profissionais que vão trabalhar no comercial das empresas. Então, eles vão ter uma noção sobre ferramentas de marketing, estratégias de engajamento de clientes, fidelização de clientes, então tem uma diversa gama aqui na parte tanto de vendas quanto na parte de marketing. Em seguida, a gente quer falar um pouquinho sobre o curso de agronegócio. Então, como que funciona esse curso lá?
Legal. O curso de agronegócio é um curso super interessante e que a gente está tendo um grande sucesso nessa oferta desse primeiro ano. A gente sabe que o agronegócio ele é muito importante para a economia do país. Muitas regiões aqui do estado de São Paulo têm como o agronegócio como o principal setor produtivo da região. E a gente quer que os nossos estudantes estejam aptos para trabalhar nesse setor que só cresce no nosso país e só cresce no nosso estado. O estudante que for trabalhar com agronegócio, que for cursar o curso de agronegócio aqui com a gente, ele vai estar cursando um curso muito moderno. A gente trabalha com informática aplicada ao agronegócio, alguns conceitos de programação aplicadas ao mundo agro, além de entender todo o setor produtivo de diferentes áreas, passando de leite para gado, para agricultura. É um curso também bastante completo e bastante prático. Então, os estudantes também vão desenvolver habilidades bastante práticas desse cenário do mundo agro, tanto da parte mais administrativa e corporativa do agro, quanto mais da prática da pecuária, da agricultura. Muito legal. Outro curso que a gente tem aqui na área de gestão, então a gente já falou de administração e vendas, o terceiro curso deles é o curso de logística. É também um curso essencial aqui para toda a nossa cadeia produtiva. Então, entender como que a gente faz a distribuição de suprimentos e produtos finais, como que a gente faz a gestão dessas cadeias, tem uma parte de sustentabilidade envolvida aqui dentro também, gestão e previsão de estoques. Esse profissional ele também pode atuar na parte de compras, né, que é essencial para garantir ali a disponibilidade de matéria-prima. A gente fala de comércio exterior. Então, assim, um curso essencial para a nossa indústria. Nós temos diversos centros logísticos espalhados pelo estado. As grandes indústrias todas têm, né, uma área responsável pela logística. Então, também um curso com muita demanda e muito interessante para os nossos estudantes. E agora a gente pode entrar um pouquinho na parte de tecnologia. Como que é o curso de ciência de dados? O curso de ciência de dados é um curso bastante inovador. Inclusive, nós somos uma das primeiras instituições a implementar o curso de ciências de dados, e é um curso que tem um mercado muito latente. Hoje é muito difícil que vocês encontrem uma grande corporação, uma grande empresa que não tenha um setor robusto de ciências de dados. A gente precisa dos dados o tempo todo, a gente mobiliza os dados o tempo todo no nosso cotidiano de trabalho ou no nosso cotidiano da vida pessoal. Então, a gente está aqui tentando formar profissionais que estejam aptos para gerar esse dado e analisar esses dados. Então, eles vão ter aulas sobre inteligência artificial, sobre programação de Python, sobre análise de dados. É um curso bastante completo, bastante robusto, e a gente quer formar um profissional inovador que consiga atuar em diferentes frentes das áreas de dados. O outro curso que a gente tem aqui na oferta de tecnologia, no eixo de tecnologia, é desenvolvimento de sistemas. Muito bom. Bom, o desenvolvimento de sistemas é um dos cursos com maior crescimento de demanda nos últimos anos no Brasil, né? A gente vê aqui uma revolução tecnológica, um boom aí das startups, das grandes empresas se digitalizando. Então, existe realmente uma demanda muito grande para os desenvolvedores, para os programadores. Então, o nosso curso também é um curso bastante completo, né? Ele aprende tanto a parte mais de back-end, que a gente fala, que são as estruturas por trás desses sistemas, quanto a parte de front-end, que é a parte que vem na frente, né? As telas, a parte que interage mais com o usuário final. A gente fala sobre inteligência artificial, tema atualíssimo. A gente fala sobre computação em nuvem, sobre metodologias ágeis, né? Então, como trabalhar dentro aí dos times de tecnologia. Então, um curso bastante completo, com muita empregabilidade, que a gente desenvolve aqui com bastante cuidado para que esse estudante chegue pronto no mercado. E aí agora a gente pode seguir para a parte de saúde, falar aqui do curso de enfermagem, que é um curso que também tem altíssima empregabilidade e procura na nossa rede. Isso, o curso de enfermagem é um clássico da oferta de cursos técnicos, justamente por essa alta empregabilidade e pelo papel fundamental que os técnicos de enfermagem
tem na nossa sociedade. Então, a gente está aqui formando profissionais qualificados para atuar desde hospitais, a clínicas, a home cares, tem um mercado bastante amplo para o técnico de enfermagem. Nosso curso ele é amparado por um laboratório robusto, onde os alunos desenvolvem diferentes atividades práticas, diferentes simulações. Os estudantes de enfermagem, eles vão estudar cuidados integrais, pacientes críticos, saúde coletiva, sistemas orgânicos. Então, é um curso bem interessante para aqueles estudantes que querem estar na área da saúde, que querem desenvolver as suas habilidades, tanto técnicas quanto socioemocionais, do cuidado de pacientes de diversas instituições, tanto de hospitais quanto de clínicas. Então, é um curso bastante interessante para os estudantes que já têm interesse na área da saúde. Muito bom. E o outro curso que a gente tem na área da saúde é o curso de farmácia. Então, também é um curso que tem bastante demanda, em toda a cadeia de produção de medicamentos, tanto medicamentos quanto também biomedicamentos, como a gente fala, vacinas. Então, o profissional do técnico de farmácia está envolvido em toda essa produção. Também pode trabalhar em hospitais, na gestão dos medicamentos dos hospitais, farmácias de manipulação, laboratórios clínicos. Então, um curso bastante amplo que traz possibilidades de empregabilidade em toda a cadeia da produção de medicamentos, tá? É um curso que também tem uma parte de biossegurança bastante importante, a gente fala de legislação, de ética, de qualidade dos medicamentos. Então, é um curso também muito interessante na área da saúde e com bastante demanda também, muita empregabilidade para os nossos jovens. E, por fim, a gente gostaria de falar do curso de hospedagem, lá do nosso eixo de turismo e hotelaria. Nosso 9º curso aqui, não dá para dizer que não tem opção, né? Ele tem muita opção de curso técnico em diferentes eixos. Hospedagem é um curso também bem legal, pensando aqui que a gente está em São Paulo, um estado gigantesco, um estado com um fluxo de pessoas imenso, e por isso a gente tem grandes redes hoteleiras no estado, tanto redes hoteleiras de turismo, de lazer, como redes hoteleiras que são acionadas para o trabalho, para a economia. Então, é um curso que vai preparar profissionais para trabalhar em setores de hospedagem, como hotéis, pousadas, centros recreativos. Nesse curso, o estudante estuda coisas como governança, setores de alimentos e bebidas, setor de recreação e lazer. O estudante tem atividades bastante práticas, a gente tem parcerias com hotéis de diferentes regiões de São Paulo, e os estudantes desenvolvem parte da sua carga horária prática nesses hotéis, já vivenciando a experiência de um profissional de rede hoteleira. Então, também é um curso bastante interessante e um setor super latente para a economia do nosso estado. Muito bom, Lá. E assim, eu gostaria de ressaltar que a gente passou aqui só um resumo do que são esses cursos, né? É importante que vocês possam passar com mais detalhe, mais aprofundamento, o que engloba esses cursos para os estudantes. Então, lá no site a gente vai ter vídeos descrevendo um pouco mais o que são esses cursos. A gente pode consultar as disciplinas, né, os componentes curriculares de cada um desses cursos, para entender, né, quais são ali, de fato, os detalhes dos componentes de cada um dos cursos que os estudantes vão estar passando na 2ª e na 3ª série. Então, é muito importante que vocês possam trazer esse detalhe para o aluno realmente fazer a escolha da melhor forma possível. Tá bom? E aí eu volto com o Fábio. Maravilha, obrigado, Eli, obrigado. Eu chamei a Tânia. E aí... Meu nome é Laísa, pessoal. Olha, Laísa. dá para ver que eu não tenho a vocação para apresentador, que eu sou péssimo com os nomes aqui, né? Não, você não erra o meu. Alguns eu erro, né? Mas ótimo, então, obrigado, pessoal. Acho que deu para a gente fazer uma síntese boa aqui do que vem aí em 2025, né? Então, dizendo aí a importância de 19 de agosto a 10 de setembro, a gente é o período destinado aí para a escolha dos itinerários, né? Gostaria de frisar isso, né? Se a produção puder pôr na tela aí, esse é o período que a gente está destinando para a escolha dos estudantes. E a gente gostaria que os estudantes, né, focassem nesse período, a escola se mobilizasse para que o estudante fizesse a escolha, né? É um momento diferente. Período na sede. Isso, esse período de escolha na sede. Claro.
uma função, né? Uma funcionalidade que vai ser disponibilizada na sede, o time da tecnologia está correndo para isso, né? É desenvolver uma funcionalidade para o supervisor, né? Poder acompanhar como é que estão as escolhas dos estudantes em cada escola, né? Foi um dos pedidos aqui do encontro presencial, então espero que em breve a gente consiga falar dessa funcionalidade para que os supervisores consigam, né? Os supervisores, e a gente vai ver se talvez os SECs também consigam acompanhar como estão as escolhas em cada escola, cada itinerário que está sendo escolhido, para que possa aí acompanhar de pertinho cada uma das escolas. E aí agora o nosso próximo encontro, 19/8, né? Já estamos marcados aqui, estaremos com o Grêmio, espero que a gente consiga falar com os estudantes da primeira série lá na data 19/8, como anunciado aqui. Quero agradecer vocês por terem tirado esse tempo para estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho, agradecer aqui o pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado a A todos. gente que agradece. A gente, 19/8, é um encontro marcado aqui com 19/8. vocês novamente, para a gente, é isso, de manhã e tarde, para a Manhã gente e falar um tarde. pouquinho sobre os itinerários, falar com os estudantes. Aí agora a fala vai ser direcionada para os estudantes, a gente espera conseguir